igrejas evangélicas, que elas surgiram a partir do movimento protestante. Um jovem negro africano estudou Atos 2 com esse pastor e eles também foram cheios do Espírito Santo e tiveram a capacidade de falar em outras línguas, não só em outras línguas já existentes, mas em línguas como línguas de fogo, como línguas repartidas, como línguas estranhas, uma língua que não era um dialeto, não era uma língua conhecida, uma língua humana, terrena, mas era algo totalmente novo e uma experiência um pouco mais mística. E há o movimento neopentecostal, que seria o movimento pentecostal, vai para um ponto mais exagerado, podemos assim dizer, da experiência humana para com Deus, dessa troca de Deus para o homem. Então, o movimento neopentecostal, eles focam muito na leitura do Antigo Testamento. E aí, gente boa, gente querida, como vocês estão? Hoje eu vou dar continuidade à série Evangelho, o que é o Evangelho aqui no meu canal. E hoje eu vou falar um pouco sobre o movimento evangélico, as igrejas evangélicas, que elas surgiram a partir do movimento protestante, que deram origem a elas. Então, o movimento evangélico são uma união de denominações evangélicas que são pequenas repartições, são pequenas ramificações desse movimento protestante. O vídeo anterior que eu fiz aqui para o canal, o movimento protestante foi aquele embate contra o maior ensinamento, considerado um ensinamento falso, um ensinamento herético da Igreja Católica no século XVI. Foi como tudo aconteceu. Gerou-se aquela revolta a partir de Martinho Lutero. Ele liderou essa revolta e propagou essas ideias. Outras pessoas que vinham estudando a Bíblia, as Escrituras também participaram desse movimento. E assim se iniciou a Reforma Protestante. E daquele tempo para cá começou essas ideologias se difundirem e aí a criação de denominações religiosas, que hoje o movimento evangélico se chama os evangélicos, que são protestantes. É uma linha que tem uma certa dificuldade com sinais, prodígios, revelações e tudo mais. Se por um lado o movimento pentecostal eles dão muita ênfase em revelações, em experiências místicas, o movimento reformado já vê isso como já tem uma certa desconfiança com relação a isso. As igrejas mais antigas são chamadas as igrejas históricas que temos hoje, que são as igrejas anglicanas, as luteranas, as presbiterianas reformadas e algumas outras. Tem algumas batistas que seguem a mesma linha reformada também, mas não muitas. As batistas hoje é mais de uma vibe mais moderna. Então eu não enquadro muito as batistas. Mas segundo essas igrejas, as mais antigas, as históricas, as três que eu citei, anglicanas, luteranas e calvinistas, com o movimento de Calvino, né, o movimento calvinistas, são as igrejas mais centradas numa leitura bíblica, num estudo bíblico e tem essa interpretação do mundo, essa cosmovisão do mundo mais baseado na vida, na Bíblia. Né? Tanto que você vai em essas denominações, então você chega lá e é muito estudo bíblico, é muito os seus reverendos, os seus líderes que estão ali, eles estudam muito e eles manejam bem a Bíblia. Essas são as denominações evangélicas que vieram logo após a Reforma Protestante. Então, a grande diferença entre essas denominações para as denominações mais modernas, que têm 100 anos ou menos de 100 anos, ou um pouquinho mais de 100 anos, a grande diferença é a forma como eles interpretam o cuidado de Deus para com o humano, para com a gente,
enquanto a igreja pentecostal e neopentecostal tem muita ênfase em experiências místicas, as igrejas reformadas, as igrejas históricas que têm uma linha mais reformada, mais de estudo, elas veem isso como uma certa dificuldade, porque se acredita que a maior promessa já foi se cumprido no Novo Testamento. Então, segundo a visão calvinista, por exemplo, não existe linha para o agir de Deus hoje, porque já foi selado, já foi cravado, já foi fechado todo o pacote em Jesus Cristo. Então não tem muita abertura para profecias, não tem muita abertura para experiências estereotipadas, muita movimentos nos cultos, não tem muito isso, não tem espaço para isso. Visões e sonhos, alguns dons, não se há abertura para isso. Claro que ainda dentro dessas igrejas reformadas, tem grupos e grupos, tem grupos que aceitam muito bem os dons espirituais, outros grupos que acham que os dons cessaram, mas isso daí é um tema para outro vídeo, porque rende muita conversa. Basicamente é isso. As igrejas reformadas, elas têm um ponto de divergência com relação às igrejas pentecostais. Eles são mais centrados, a diferença principal é essa, eles são mais centrados no estudo da Bíblia, são mais preparados, manejam melhor a Bíblia. Enquanto o movimento pentecostal, que começou precisamente no século XX, em 1910, com aquele acontecimento lá da Rua Azusa Street, nos Estados Unidos, um jovem africano foi estudar com um pastor batista. E eles estavam estudando o livro de Atos dos Apóstolos, que foi quando, com a descida do Espírito Santo naquele dia de Pentecoste, que está descrito em Atos 2. Eles foram cheios do Espírito de Deus e ali eles tinham a capacidade de falar em outros idiomas para aquelas pessoas, para pessoas estrangeiras que estavam ali naquele espaço. Vinham pessoas estrangeiras, tinha ali pessoas estrangeiras do mundo inteiro. E nesse dia, os apóstolos de Jesus estavam reunidos nesse salão, nesse lugar, em Jerusalém, celebrando o dia de Pentecostes. E nessa reunião que eles estavam fazendo lá, em dia da festa de Pentecostes, a Bíblia conta que a descida do Espírito Santo veio e do nada eles começavam a falar na língua daquelas pessoas que estavam ali presentes, que segundo Atos 2 diz que tinha gente de várias nacionalidades, de todas as nações ali presentes para ouvi-los, e eles ouviram os apóstolos falarem em seu idioma materno. E William Joseph Seymour estava estudando justamente esse texto com um pastor batista chamado Charles Fox Parham. Então, em meio a uma reunião que eles fizeram em uma casa na rua Azusa, nos Estados Unidos, houve um momento em que alegam que o mesmo Espírito desceu naquele dia na reunião em uma casa na rua Azusa, e eles também foram cheios do Espírito Santo e tiveram a capacidade de falar em outras línguas, não só em outras línguas já existentes, mas em línguas como línguas de fogo, como línguas repartidas, como línguas estranhas. Uma língua que não era um dialeto, não era uma língua conhecida, uma língua humana terrena, mas era algo totalmente novo e uma experiência um pouco mais mística, que também é baseado nos textos de 1 Coríntios 14, quando se fala das línguas estranhas, e alguns outros poucos textos na Bíblia, que você encontra no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Coríntios, e enfim. O movimento pentecostal começa basicamente assim. Esse é o início. E daí ganha a América, vai para o Brasil com dois missionários, se não me engano, não lembro se eram suecos,
mas eram 2 europeus. Vêm para o Brasil evangelizar. Eu vou colocar a correção aqui em algum lugar. Mas enfim, eles vêm para cá, trazem essa cultura, trazem essa nova visão, trazem essa nova leitura do Novo Testamento, e o movimento evangélico dá início no Brasil dessa forma. Conta-se que uma certa vez estavam reunidos em uma assembleia, e aí eles estavam conversando acerca de várias coisas. Por ser ali uma assembleia formada com aquelas pessoas, esse nome ficou. E ficou conhecido uma mais nova denominação chamada Assembleia de Deus, pois, se eu não me engano, a primeira denominação pentecostal no mundo, que não tem mais de 200 anos, não tem nem 200 anos. Você percebe que o movimento pentecostal é novo, uma visão um pouco diferente, eles ainda manejam a Bíblia, hoje mais que antes. Hoje você vê teólogos assembleianos muito bom. Eu já fiz parte da denominação, já fiz parte da assembleia, e tem muitos teólogos bons mesmo, e que eles dominam também, manejam muito bem a Bíblia. Mas é uma visão que é uma ramificação do protestantismo que dá espaço para essa entrada mais mística, um contato de Deus, uma interpretação de Deus mais próximo com o povo. É uma interpretação mais próxima, um contato mais próximo, pessoal, com Deus. Algumas coisas eles alegam que ainda existe, que ainda está em vigor. Alguns dons, em todos os dons praticamente estão atuando, que não cessaram, estão atuando, ainda se faz presente, mas tem muito esse espaço nos cultos para experiências místicas, com profecias, aquela ideia de Deus mandou falar, com abertura para visões, interpretações, línguas estranhas, sonhos, interpretações de sonhos e tudo mais. E há o movimento neopentecostal, que seria o movimento pentecostal mais extremado, que vai para um ponto mais exagerado, podemos assim dizer, da experiência humana para com Deus, dessa troca de Deus para o homem. Então, o movimento neopentecostal, eles focam muito na leitura do Antigo Testamento, eles dão menos foco para os dons de sonhos, visões, profecias, mas eles dão mais foco a elementos do Antigo Testamento, como dízimos, como a lei mosaica, como a liturgia que eles fazem é muito de ornamento de Antigo Testamento, de santuário, do Templo de Salomão. Então, uma coisa muito focada. Eles fazem uma leitura do Antigo Testamento e trazem para a sua denominação. Essa é uma forma em que eles veem como usar esses elementos do Antigo Testamento vai atrair as pessoas. Então as pessoas vão, porque isso deixa o culto de uma certa forma mais atrativo. E o começo das denominações neopentecostais começou com alguns poucos homens, né? E eles, vocês sabem quem são, que são Edir Macedo, Valdemiro Santiago e R.R. Soares. Esses são os 3 grandes que iniciaram esse movimento neopentecostal, que vieram já de uma ramificação pentecostal, mas que eles exageraram um pouco, ou até muito. Eles problematizaram tudo. O que já era ruim ficou pior. E esses homens, sem dúvida, ao meu ver, a minha convicção pessoal é que eles seguem influências, seguem ensinamentos, influências de outros homens, de outras pessoas. Por exemplo, no século XX, uma evangelista, não sei muito bem se é isso, chamada Mary Baker Eddy. Esse é um grande nome desse movimento. E tem um outro nome, Benny Hinn, que é um grande nome também desse movimento. E Kenneth Hagin. Essas pessoas são dos Estados Unidos e são líderes religiosos que de alguma forma é muito igual com as ideias dessas igrejas
neopentecostais no Brasil, Universal do Reino de Deus, a Igreja do Valdomiro Santiago, que é a mundial, e a Internacional da Graça de Deus, que é do R.R. Soares. Tem elementos na proposta dessa galera que vai muito de encontro, que casa muito bem com as ideias de Kenneth Hagin, Benny Hinn e mais antes e também da Mary Baker Eddy. Eles dão muito espaço para curandeirismo, que é um dos pontos basilares desse movimento neopentecostal, é a crença na cura imediata de um paralítico, de um cego, de um mudo. E essas pessoas dos Estados Unidos que trouxeram essa ideia. Então, jargões como determine sua cura, determine isso e aquilo, que é muito comum nessas igrejas neopentecostais, vem, por exemplo, da ciência cristã, que foi desenvolvido por essa cientista e religiosa estadunidense, a Mary Baker Eddy. Um estudo que consiste na sua autoclamação, com fé, na sua cura, você determina com fé e as coisas passam a vir a existir, passa a vir a realidade através da sua fé. Então isso é muito defendido por Edir Macedo, por exemplo, e é muito discutido e é muito praticado nas igrejas universais. Existem outras denominações também, como a Adventista do Sétimo Dia, que é baseado em alguns adventos, em alguns momentos da história, pessoas veio ao púlpito e marcaram datas da vinda de Cristo. Esse é o fundamento das igrejas adventistas do sétimo dia. E também tem igreja, congregação cristã do Brasil, que se baseia ela é focada, ela é baseada, o cerne dela existir é baseada em algumas interpretações de alguns textos do Novo Testamento. Aí se fez nascer essa denominação, Igreja Cristã do Brasil. Então eles defendem algumas práticas culturais e, por exemplo, as mulheres têm que sentar em um lado afastado dos homens nos templos e têm que vestir um véu. Isso é tudo que eu conheço deles. Não sei a fundo muita coisa sobre eles, porque eu não visitei muito essa denominação e não se estudei muito sobre ela. Mas acredito sim que algumas denominações são mais, a origem dela, o meio em que ela veio a existir é mais focado, tem mais base bíblica, tem mais bases bíblicas, tem mais textos na Bíblia que consolidam mais a existência, o surgimento delas. E tem outras denominações evangélicas que veio a existir com base em um texto, com base em dois textos, com base em um e em outro texto. Então é muito difícil usar as escrituras e dizer essa daqui tem mais base bíblica, essa aqui tem menos. Então denominação religiosa é isso. Algumas se baseiam em alguns textos, por isso que elas existem, e outras se baseiam em todo um cerne, como as igrejas reformadas históricas, E tem outras igrejas que são baseadas em pessoas, em movimentos, em evolução de pensamentos que cria ramificações, que são os modelos das igrejas reformadas também, que tem o movimento calvinista, que também é um movimento reformado, que são as igrejas chamadas históricas. Tem as luteranas, que são as igrejas históricas, mas veio a partir de uma linha a partir de Lutero. Aquelas denominações evangélicas puritanas, que vêm a partir daquele movimento puritano do século 20, 19. Então esse foi o vídeo de hoje. Mostrei para vocês a diferença entre alguns movimentos evangélicos, algumas linhas de pensamento. Eu não entrei muito a fundo, senão o vídeo ia ficar muito grande. Eu não fiz nenhum roteiro para falar nada do que eu falei aqui, só falei o que vem na minha cabeça, nos meus pensamentos, de tudo o que eu já li. Desde 2017 que eu venho consumindo materiais relacionados a religiões,
não só do cristianismo, mas de todas as religiões. E é isso que eu tenho guardado aqui e compartilhei aqui com vocês, tá bem? Um grande beijo, um abraço e até o próximo vídeo.